Muitos chamados cristãos dizem, nós somos do Novo Testamento. Como se o Antigo Testamento não tivesse mais valor, como parece sugerir o nome Velho Testamento, conforme costumava ser usado quando eu era menino ainda. Por outro lado, se suas raízes são judaicas, a sua confiança vai repousar firmemente no Antigo Testamento, as Escrituras dos judeus. Mas a surpresa reside no fato que o Antigo e o Novo Testamento são inseparáveis. Enquanto o Antigo Testamento dá início à revelação de Deus ao ser humano, o Novo Testamento completa essa revelação. Enquanto o Antigo Testamento profetiza Jesus como Messias, o Novo Testamento apresenta Jesus como Messias. Enquanto o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento não é completo sem o Novo Testamento, o Novo Testamento não é compreensível sem o Antigo Testamento. Por isso, Antigo e Novo Testamento juntos fortalecem a nossa fé, sendo literalmente o que nós conhecemos por palavra de Deus, a autorrevelação de Deus a nós, seres humanos. Dessa forma, se você é judeu ou tem raízes judaicas, quando você percebe quanto o Antigo Testamento é majestosamente cumprido na vida, ministério, nos ensinos de Cristo e no movimento deflagrado por ele chamado cristianismo, aí a sua confiança no Novo Testamento passa a existir e você passa a querer ser um seguidor de Jesus. Por outro lado, se você vem dessa linha que só o Novo Testamento é que vale, mas você passa a dar ouvidos à história de Jesus, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição, e do cristianismo deflagrado por ele, é inevitável você perceber o quanto esse mesmo Jesus declara e endossa o Antigo Testamento como escritura verdadeira. E aí a sua confiança no Antigo Testamento cresce por causa do Novo Testamento. Neste sábado, em que aguardamos o domingo chegar, e quantas não são as igrejas que mantêm o famoso culto da ressurreição bem cedinho, quando o dia estiver por raiar no domingo, eu quero voltar sua atenção para a profecia mais impressionante sobre a morte e ressurreição de Jesus, Isaías 53. Mas não desejo enfocar apenas a morte de Jesus em detalhes, coisa que nós já fizemos na mensagem dessa última quinta-feira, exceto para apontar o que o texto ensina sobre a ressurreição de Jesus, sendo que essa profecia foi escrita 700 anos antes de Jesus nascer. Vamos ler Isaías 53, acompanhe comigo. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O que as outras religiões ensinam sobre Jesus? É importante nós termos esse capítulo de Isaías 53 e a riqueza de informações que ele nos dá nos dias presentes, porque muito é dito hoje em dia sobre Jesus, mas sob uma concepção puramente humanista, conforme o gosto do freguês, não o Jesus revelado pelas Escrituras. Tomemos, por exemplo, o islamismo, a religião que mais se espalha pelo mundo na atualidade. Como no caso de todas as demais religiões, ela ensina mentiras acerca de Jesus. Muçulmanos não creem que Jesus morreu na cruz pelos pecados e que ressuscitou. Eles creem que houve uma substituição. Na hora H, alguém morreu no lugar dele. E ele escapou e mais tarde subiu aos céus. O saudoso conferencista e autor Dave Hunt, a quem tive o privilégio de interpretar em conferências por mais de 10 anos, ele revela que no Alcorão, no Sura 4, ou seja, no capítulo 4, versos 156 e 157, o texto diz o seguinte, isso aqui é uma tradução livre, preocupada com o sentido principalmente. Conforme eles, os judeus, dizem, nós matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Mas eles não o mataram, nem o crucificaram. Apenas alguém parecido com eles foi mostrado. Aqueles que dele falam não têm qualquer conhecimento dele, exceto o seguir de uma suposição. Com certeza eles não o mataram. Deus o fez subir à sua presença, o Deus Todo-Poderoso, totalmente sábio. A crença genérica dos muçulmanos é que a mensagem central do Novo Testamento e do cristianismo bíblico se alicerça sobre um erro. Eles dizem que Cristo não morreu, portanto Cristo não ressuscitou. O cerne do cristianismo, conforme eles, é falso. Há importantes razões históricas porque a reconstrução da vida de Jesus, segundo o islamismo, não é verdadeira. Por isso é importante nós termos na Bíblia textos como Isaías 53. Esse capítulo não foi escrito por cristãos depois da vinda de Jesus, procurando distorcer ou não conseguindo entender o que de fato aconteceu na chamada Sexta-feira Santa. Esse capítulo foi escrito por um profeta judeu, 700 anos antes de Jesus nascer. Aliás, escrito 1.300 anos antes do profeta do islamismo chamado Maomé nascer. E o que Isaías contemplou não foi um Messias que escapou da morte pela porta dos fundos, portanto, não tendo morrido nem ressuscitado. Isaías retrata um Messias que morreu. E morreu explicitamente no lugar de pecadores. E aí ressuscitou para criar um povo de seus remidos. Aqueles a quem ele justificou para todo sempre. Vamos então olhar para a profecia em que o servo do Senhor, o Messias, haveria de morrer e ressuscitar. Profecia em que fica mais claro que tanto essa morte como a consequente ressurreição foram planejadas por Deus, foram necessárias. E à medida que analisamos o texto objetivamente, mantenha bem claro em sua mente que ele tem tudo a ver com você que me assiste, hoje, agora, e com o resto da sua vida e sua eternidade futura. O que se torna claro a partir desse texto e a partir do seu cumprimento no Novo Testamento é que seus pecados podem ser perdoados. Você pode ser declarado justo diante de Deus, declarada justa diante de Deus, e que você pode possuir vida eterna no Cristo ressurreto. E isso em meio a uma alegria igualmente eterna. Caso você já tenha colocado a sua fé em Jesus como Salvador e Senhor, o que Isaías 53 revela certamente fortalecerá a sua fé e lhe fará mais grato, mais grata pelo que a morte e ressurreição de Jesus significam para você. Em segundo lugar, nós gostaríamos de olhar para a promessa que o servo do Senhor haveria de morrer. Primeiramente, é importante que percebamos que o servo prometido do Senhor teria que morrer. É importantíssimo entendermos por quê. A morte dele teve um significado que nenhuma outra morte na história teve ou ainda terá. Seria uma morte em favor de outros, uma morte em que ele tomou o lugar de outros e carregou a penalidade que outros deveriam pagar. Ela é explicitamente declarada nesse capítulo.
Começando com o versículo 7, repare que o texto diz que ele foi como um cordeiro que foi levado para o matadouro. Jesus foi para a cruz não em meio a uma obediência rancorosa, por não haver outra saída. Ele foi com uma disposição determinada, abnegada. O versículo 8 declara que essa matança foi bem sucedida. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. O texto é explícito, ele foi eliminado da terra dos viventes. Ele foi morto, não foi acidental, foi uma execução. O versículo 9 reitera essa morte de Jesus, referindo-se ao seu sepultamento. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Ele morreu, foi sepultado. A morte redentora do servo de Deus foi claramente predita 700 anos antes de Jesus nascer. No versículo 12 nós temos mais uma confirmação. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E por que ele morreu? O texto, por várias vezes, ele declara o porquê. Veja as afirmativas do porquê Deus planejou que seu santo servo morresse. Vamos deixar que as palavras da própria Escritura falem por si só ao seu coração. Eu vou apenas ler as afirmativas sem comentá-las. Mas antes de lê-las, repare no versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Meu querido, minha querida que me ouve, a morte de Jesus não foi um acidente da história humana. Foi o propósito e plano de Deus. Então, à medida que nós ouvimos essas menções aqui contidas do porquê Jesus morreu, não se esqueça por um só minuto. Foi propósito de Deus. Não foi um acidente causado por seres humanos intolerantes. E preste atenção enquanto eu as leio dentro do texto, porque é de suma importância você ouvir essas razões como a mais profunda manifestação do amor de Deus por você e por mim. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ainda versículo 4. E sobre si levou as nossas doenças. Versículo 5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ainda no versículo 5, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Continuando no versículo 5, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Versículo 5, a segunda parte, pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 8, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Versículo 11, ele levará a iniquidade deles. Versículo 12, ele carregou o pecado de muitos. Em síntese, Jesus morreu por causa do nosso pecado, meu e seu. O versículo 6 deixa isso ainda mais claro. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Nós voltamos as costas para Deus e nos tornamos, você e eu, cada um dono do seu próprio nariz. Tornamos a nossa própria vontade, voltamos para ela e ela se tornou o nosso próprio tesouro. Mas Deus não estava disposto de nos deixar nessa condição de culpados e condenados pelo nosso pecado. Ele planejou desde a eternidade passada que haveria de enviar o seu servo sofredor para especificamente carregar o seu pecado e o meu pecado como nosso substituto naquela cruz. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, diz o versículo 6. Esse é o âmago do cristianismo, tão oposto ao islamismo e todas as demais religiões, que de uma forma ou de outra, o que vale é o esforço humano. São as obras praticadas por nós, para de alguma forma nós sermos aceitos por Deus. Isso é o que toda religião, menos o cristianismo, apregoa. O cristianismo diz que Jesus veio ao mundo para cumprir esta profecia. Certamente para cumprir todas as 300 e tantas outras profecias no Antigo Testamento a respeito dele, mas principalmente essa de Isaías 53. Ele veio morrer em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Ele veio morrer pelos nossos pecados, os meus e os seus. Jesus é a nossa única esperança. O Novo Testamento fala disso, de como aconteceu e como isso afeta a nossa vida agora e a nossa eternidade futura. E eu quero estar com você
para que atente para essas coisas com todo o seu coração, com toda a atenção da sua mente. Mas o texto não para aí. Ele nos apresenta uma verdade diferente de qualquer outra religião. O servo redentor do Senhor teria que ressuscitar, haveria de ressuscitar. Eu quero que você me mostre uma religião e eu lhe apresento o túmulo de onde está o seu líder, seu profeta maior, onde ele está sepultado. Essa é a diferença do cristianismo, um túmulo vazio. Porque Jesus, diferentemente de todos os demais líderes, profetas, sacerdotes, de todas as demais religiões, Jesus ressuscitou. Todos os outros líderes de religiões foram conquistados, derrotados pela morte. Jesus não. Será que esse texto fala de ressurreição? Com certeza. 700 anos antes de Jesus nascer, viver e morrer na cruz e depois ressuscitar, esta maravilhosa profecia de Isaías nos dá conta que o sacrifício feito pelo servo redentor resultou no triunfo chamado ressurreição. Mesmo sem usar a palavra ressurreição, Isaías faz 3 menções bastante claras desse evento histórico ocorrido 3 dias depois de Jesus haver morrido. Começando pelo versículo 10. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, preste atenção agora nas 3 coisas disso resultantes que se constituem na primeira menção de que Jesus ressuscitou. Primeiro, ele verá sua prole. Segundo, ele prolongará os seus dias. Terceiro, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Em outras palavras, ele morreu como oferta pela nossa culpa. Ou seja, ele morreu no nosso lugar como nosso substituto. O que de fato ocorreu. Primeiro, ele verá sua prole. Ele viverá para ver seus filhos, aqueles a quem ele salvou, morrendo no lugar dele. Segundo, ele prolongará os seus dias, ou seja, ele viverá para sempre, pois conquistou a morte por meio da ressurreição, portanto a morte não exerce mais qualquer efeito sobre ele. E terceiro, a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Conforme relata Apocalipse 5, ele abrirá o livro da história humana, porque ele é o Senhor do céu e da terra, ele é o Senhor da história. Isso tudo é um lindo quadro do Messias que morreu, mas ressuscitou. E, portanto, está vivo e é vitorioso para todo sempre, como o Senhor daqueles que recebem a sua salvação. Segunda menção que Isaías faz da ressurreição, versículo 11. Novamente falando do triunfo que surge da morte. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Vemos aqui outros 3 resultados da morte de Jesus por nós pecadores. Primeiro, ele vê o fruto de sua morte e fica satisfeito. Para ver o fruto da sua morte e para ficar satisfeito, ele tem que estar vivo. Conforme Hebreus 1:3, depois de ele ter realizado a purificação dos pecados, Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas. A obra dele está completa, ele está feliz, ele não tem como estar morto, ele está vivo e satisfeito. Ele se assentou porque ele terminou a sua obra por completo, não há mais nada para ser feito. Em segundo lugar, versículo 11 diz que ele justificará muitos. Todos os que nele creem são declarados justos diante de Deus. Como é que um Cristo morto poderia fazer que você e eu, confiando na sua morte, fôssemos declarados justos diante de Deus? Se ele tivesse permanecido morto, isso significaria que o sacrifício dele não teria sido suficiente. Como acontecia com os cordeiros que eram sacrificados pelo povo de Israel por ocasião da Páscoa, antes de Jesus morrer na cruz. Mas um Cristo vivo tem todo o direito de justificar. Terceiro lugar, ainda no versículo 11, ele levará a iniquidade deles. Foi exatamente o que ele fez quando ele morreu. E porque ele está vivo agora, a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele carregou de uma vez para sempre as nossas iniquidades. E isso só pode fazer alguém cuja morte foi suficiente para pagar todos os nossos pecados. E como é que sabemos que a morte dele foi suficiente? Novamente, Hebreus 1:3. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele está satisfeito. E nós, os que nele depositamos a nossa confiança, estamos justificados. Todos os nossos pecados foram por ele carregados para sempre. Ele jamais terá que carregar os nossos pecados novamente. Sem querer falar com respeito,
Por isso é que nós prestamos culto a Jesus. Nós não celebramos missa a Jesus, porque a missa é vista por quem dela participa como um novo sacrificar de Jesus. E Isaías 53 diz que isso é desnecessário. Conforme Hebreus 9, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, a imediata presença do Deus Santo, de uma vez por todas. Por quê? Porque ele obteve eterna redenção. Por fim, a terceira menção da ressurreição de Cristo aqui em Isaías 53, no versículo 12. É Deus falando: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. A existência da ressurreição de Cristo é devida à sua morte obediente pelos pecadores. Ele derramou a sua vida até a morte. Em outras palavras, depois de derramar a sua vida até a morte, ele vive e divide os despojos com os fortes, como a sua morte fosse e foi um grande triunfo de guerra, com muitos despojos. Por fim, ele ficou satisfeito ao ver o fruto da sua obra de salvação, a sua prole. Queridos, a ressurreição de Jesus foi para o bem dele mesmo. É o que o texto diz. Voltando ao versículo 11, ele virá à luz, está se referindo à ressurreição, ao voltar à vida, e ficará satisfeito. Cristo foi ressuscitado para a sua própria satisfação. E com o que Jesus ficou satisfeito? O versículo 10 responde: ele verá a sua prole. Eu quero encerrar dizendo para vocês que a satisfação de Jesus em sua própria ressurreição foi de contemplar o futuro e ver a magnífica multidão de pessoas salvas de dentre todas as tribos, raças, línguas e nações. Pessoas que neles colocaram a sua confiança em sua morte substitutiva, e por isso elas foram perdoadas, justificadas. E é com grande júbilo que hoje ele está entre essas pessoas. Povo chamado de os grandes, os fortes, pelo versículo 12. Ele divide os despojos de seu triunfo na cruz com eles. É o que ele gosta de fazer. É o motivo da sua satisfação. É o motivo dele se deleitar, porque ele se deleita em salvar. Ele gosta muito de trazer pessoas da morte para a vida, de forma que possam desfrutar da majestade dele por toda a eternidade. Então eu pergunto a você: você já pertence a ele? Você pode pertencer. Você pode pertencer a esse maravilhoso povo que Isaías chama de os grandes, os fortes, mesmo que você se sinta totalmente indigno. É por isso que Jesus morreu. Ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar. E todos os que colocam a sua confiança única e exclusivamente nele, como seu Salvador e Senhor da sua vida, esses serão perdoados, serão justificados e passarão a eternidade com ele. De pecadores indignos a serem chamados de os grandes, os fortes, e isso pelo próprio Deus. Nesta mensagem eu insto com você: diga não de uma vez por todas a tudo que te afasta de Jesus. Diga sim a Jesus Cristo. Versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Você não quer ser curado por Jesus desse mal chamado pecado? Você não gostaria de experimentar a paz verdadeira que só Jesus é capaz de dar? Porque se você dela experimentar, terá a mesma certeza que tantos de nós já temos, de um dia estarmos para sempre com o Senhor, porque Ele prometeu: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, ou seja, lá no céu. João 14, 1-3. Se você tiver em mente o que a morte de Jesus significou, e a ressurreição dele nos adquiriu, nos assegurou, então fará todo sentido eu desejar para você uma feliz Páscoa. Que Deus lhe abençoe.